Daqui a pouquinho atualizando a situação do trânsito nesta manhã de segunda-feira. Vamos continuar falando aí sobre curso de rios, sobre chuvas, né? Com quem entende. Vamos direto para o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Está conosco o vice-diretor, professor Fernando Ornedes. Um bom dia, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Olá, bom dia ouvintes. Prazer tê-lo conosco aqui. Esse estado de coisas, a partir de agora, ou desde a tragédia, a gente vai se acostumar com isso, sempre na entrada de cada inverno, a questão envolvendo chuva, cursos de rios, ou isso tem algum tipo de correção que possa ser feita? A gente está vivenciando aí influência também da mudança climática, né, desses eventos extremos acontecerem aí com mais frequência, e a gente deu a casualidade aí de 3 anos seguidos a gente atingir a cota de inundação no Cais Mauá. Então, está se desenhando aí uma nova realidade, né, onde a gente tem que redobrar aí as atenções e as ações, né, de prevenção e combate às emergências. Dragar o Guaíba resolve, professor? É uma medida pouco eficiente, porque a gente tem que pensar que o Guaíba é um curso d'água que tem o leito dele, ele está abaixo da cota do mar. Né? Então a gente removeu o sedimento dali, a gente vai ampliar um pouco a seção hidráulica, mas o efeito no rebaixamento não é direto. Se eu aumenta a caixa dele, né? A caixa e a profundidade, né? Sim, mas vamos fazer um pensamento seguinte: se a gente tem uma vala, né? Imagine uma vala que está correndo água, do que adianta eu fazer um aprofundamento num ponto só, né? Eu fazer um aprofundamento num ponto só não quer dizer que eu vá conseguir aumentar. A gente não consegue aumentar a declividade do fundo em relação ao mar, porque a gente já está abaixo do fundo do mar. Né? Então é uma medida pouco eficiente. E essa retirada de sedimento a gente não vai criar nem volume de armazenamento. Né? Que nem se falava, né? Os holandeses, quando tiveram aqui, eles falavam muito no room for the river, né? De dar espaço para a água. Mas a gente já tem todo esse espaço que é a própria várzea do Jacuí. Né? É um rio que ele vem com grande vazão, mas ele tem uma ampla caixa, né, de várzea, de inundação, que ele vem amortecendo a inundação dele. Então, esse efeito aí da gente dar mais espaço, né, e tem que ser muito espaço, né, não adianta simplesmente a gente, né, o efeito, por exemplo, também que se fala, né, o efeito de proteger Eldorado, que vai impactar no restante das inundações na região vizinha, Porto Alegre, Guaíba, por exemplo. Aquele volume que a gente vai deixar de armazenar na cidade de Eldorado é muito pequeno perante o volume de toda a vazão que chega do Jacuí. Então essas coisas aí, elas sempre são analisadas por meio de modelagem. A gente bota no computador, vê como que isso aí se comporta e faz os cenários, protegendo a cidade, rebaixando o leito de um rio. Né, e a gente já tem, né, de antemão, por que a gente fala de antemão o efeito do desassoreamento? Porque a gente não tem ainda a batimetria em mãos, né, ela está sendo realizada ainda para a gente saber se de fato depositou sedimento, ou a gente pode ter até uma surpresa que foi erodido, a gente está com os canais mais aprofundados, porque também existe essa tese. Né? No momento que a gente tem uma cheia grave, ele traz sedimento, mas ele também leva muito sedimento, e pode ser que nesses trechos do Guaíba a gente tenha sofrido, na verdade, uma erosão. Professor, bom dia, Sérgio Stock aqui. Pelo que eu estou entendendo, então, se fizesse uma dragagem do Guaíba, por exemplo, teria que fazer também na Lagoa dos Patos e assim sucessivamente para que tivesse o mesmo nível ou a mesma profundidade para escoar a água? Exato, mas daí a gente chega lá na ponta final, lá da Laguna dos Patos, lá ele é regido, na verdade, pela condição da maré. Sim, do mar. Então, quando a maré sobe, a gente tem ingresso de água lá pelos moles, quando a maré baixa, sai. Então, a gente vai estar limitado. É o efeito do vento sul que a gente tem aqui. Não, exatamente lá no final, não adianta a gente sair rebaixando o leito, né, porque o que vai comandar no final das contas vai ser o nível da água, e a gente vai chegar lá na ponta sul e a gente vai ter a condição do nível do mar, que é regido pelas marés. Então, e sem falar que a gente está falando uma obra aí de dragar mais de 200 quilômetros, né, que é factivelmente quase impossível, né. Professor, desculpe, comentário de leigo aqui, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas esse tipo de ação, dragagem, costuma funcionar em pequenos rios. Não em grandes volumes d'água, como nós estamos falando aqui. Todos os rios que desaguam no Guaíba
são rios de enorme porte. O custo disso seria desproporcional ao resultado, me parece. Exatamente, é essa leitura aí que é a correta de ser feita, né? Só para a gente ter uma ideia de custos, né, o que foi feito aí, a gente teve assoreamento em alguns pontos da hidrovia, né, que a hidrovia ela não passa exatamente no ponto mais profundo do Guaíba, em alguns pontos ali, ele tradicionalmente ele tem acúmulo de sedimento, e são medidas, né, um desassoreamento de manutenção da hidrovia. O custo disso aí já foi da ordem de mais de 700 milhões para fazer a manutenção da hidrovia, ou seja, é tirar o sedimento do trecho onde passa o navio e jogar para o lado, cerca de 200 metros para o lado. Né? Não tem o objetivo de ampliar a capacidade de vazão, simplesmente para liberar o calado para o navio passar. Isso aí já custou 700 milhões. Sim. Né? Sim. Então imagina quanto que custaria para a gente fazer um desassoreamento capaz de ampliar significativamente a seção hidráulica para a gente ter um rebaixamento significativo, né? Quanto que a gente queria... a ideia seria, a gente chegou na cota 3 metros agora, fazer um rebaixamento para o Guaíba não ter passado da cota 2, né? Isso aí a gente não vai conseguir. O senhor tem alguma solução que seria mais barata e efetiva, usando técnica? Não, o que tem depende de cada rio, né? Por exemplo, a região metropolitana aqui, a técnica indicada é a proteção por diques, cortinas de concreto, que é o que Porto Alegre tem, Canoas tem, São Leopoldo tem, Eldorado em algum momento vai ter no futuro. E para cá, cabe isso porque a gente está falando de um rio que varia aí 3, 4 metros. A gente já não pode aplicar a mesma técnica lá no Vale do Taquari, que é um rio que ano passado subiu 20 metros. Né? Então a gente acaba criando, vai ser uma barreira muito alta, né? Ou vai ser uma barreira que vai proteger poucas pessoas. Então nessas cidades do Vale do Taquari, o que tem que se fazer é uma remodelagem urbana de fato, né? Fazer um zoneamento, saber onde tem a passagem de água que é perigosa, né? Aqueles níveis altos e altas velocidades, onde destruíram casas, né? São regiões onde infelizmente a gente não pode habitar, que aquilo ali é recorrentemente ocupado pelo rio. Qual o rio que mais carrega o Guaíba hoje, professor? A gente tem comportamentos, né, que são distintos, mas eles acabam se somando. A gente tem as principais contribuições do rio Jacuí e do rio Taquari, que acaba largando no Jacuí também, aqui no trechinho final, né, mas a gente consegue dissociar bem o efeito da vazão que chega em cada um deles. Por exemplo, agora, essa semana, o que vai reger essa subida, né, a gente teve a subida ontem por causa do vento, mas agora a gente vai ter uma manutenção desse nível aí, chegando perto da cota de inundação, ficando pouco, agora a gente está 25 centímetros abaixo da cota de inundação. Isso aí vai prevalecer até a quinta-feira. E vai prevalecer justamente pela contribuição da água que está chegando, né, que chegou do Rio Caí, chegou um pouco dos Sinos, e vai se manter pela contribuição do Taquari, né, que ele leva de 2 a 3 dias. O pico que a gente observa lá em Estrela, Lajeado, a gente observa aqui chegando no Guaíba 3 a 4 dias depois. Já o Jacuí é um rio bem mais lento, e ele tem essa grande várzea dele de inundação que acaba sendo um grande reservatório. No momento que ele vem enchendo, vem essa onda de cheia, ele vai ocupando a planície. E no momento que ocupa a planície, ele consome da própria água do rio, né, ele vai tendo um amortecimento do pico de cheia, mas o efeito dele é encher a várzea. E o tempo que levou para encher também vai levar o tempo para esvaziar. Então, por isso que a gente vai ter aí algumas semanas ainda com o nível do Guaíba, né, acima do alerta e da cota de alerta. E se não houver mais chuvas, né, a tendência dele é uma descida gradual. Professor, muito se fala na mata ciliar, que é uma proteção para o leito dos rios, e isso ajudaria ou diminuiria o impacto das enchentes. De fato, isso acontece? E qual é a situação das matas ciliares hoje? Nós estamos sem nenhuma, os grandes rios gaúchos estão carentes dessa proteção? A gente teve, durante o evento do ano passado, a gente teve muita vegetação ribeirinha, né? Essa mata ciliar aí, ela foi levada junto com a própria vazão, né? Se a gente olha a imagem de satélite ali do Passo de Estrela, em Lajeado, ali a gente vê que, além das casas, toda a vegetação foi levada. Sim. Então, quando a gente tem eventos dessa magnitude, né? Essa vegetação ribeirinha aí, ela tem pouca influência, a gente não percebe
né, e até na modelagem hidráulica a gente nem computa o efeito dessa vegetação ribeirinha, porque ela tem pouca influência, né, nessas inundações de grande volume. Mas, por outro lado, né, eu não estou defendendo aqui a retirada de vegetação, muito pelo contrário, né, é muito importante a gente ter essa vegetação ribeirinha, mas por outros motivos, né, principalmente ambientais, né, e manutenção, né, manter as margens íntegras. Ele ajuda a segurar aquele sedimento e também colaborando aí para evitar o assoreamento desses rios de menor porte aí, onde a gente tem o problema de assoreamento de fato nítido. Professor, e o desafio habitacional, que me parece é urgente de ser analisado? Nós estamos vendo em Eldorado Sul, nós estamos novamente vendo na região das ilhas, aqui na capital. Me parece que se impõe como prioridade a análise da redistribuição das moradias nessas localidades. Sim, sim. E é claro, isso envolve uma série de fatores sociais, políticos, econômicos, mas me parece que ainda andamos com muita letargia em relação a isso. Exato, é um aspecto aí multifatorial aí quando a gente pensa nesse problema e específico de cada região. Por exemplo, em Eldorado, né, tudo indica aí que a gente vai conseguir fazer o projeto, né, executar o projeto de proteção por DICs. Já na região das ilhas, a gente tem outros complicantes, por ser uma área de preservação, né, tem outros fatores aí legais, né, que podem influenciar aí nessa tomada de decisão. O senhor diria que o ideal seria a remoção das famílias e transformar as ilhas num parque de proteção natural? Não, ali existe a possibilidade de convivência com essas inundações. Eles conviveram por muito tempo com isso, né? E conviveram com cheias que não chegavam do porte que estão agora. Sim, mas então, a partir de agora me parece que muda a realidade dessas enchentes. Já não há mais condição de convivência. O que a gente tem que fazer, tem que ser uma convivência preparada para esses eventos extremos, né? Então, muitas casas ali que foram reconstruídas, já foram reconstruídas sobre palafitas, né? Com 3 metros, 4 metros acima do terreno. Então, é uma alternativa para viver ali naquela região. Isso daí foi feito também na região de New Orleans. Também muitas casas acabaram sendo reconstruídas com, né, sobre pilotis, né, mantendo aquele pavimento embaixo livre, né, com coisas que a gente rapidamente consegue remover. E, obviamente, isso aí tudo, né, a gente tem que olhar também para quem a gente está atendendo, né? População carente, obviamente, vai ter que ter um apoio institucional, governamental, para que isso aí aconteça, né? Aquela pessoa que mora numa casa, né, de madeira, não tem como exigir que ela se adapte agora à inundação. Então vai ter que ter, né, um pacto aí social aí para que essas pessoas aí também possam, né, morar onde sempre moraram, né? Tem esses aspectos sociais aí, mas elas não podem, toda cheia que acontecer, elas terem que subir o aterro ali da rodovia e ficar olhando a sua casa de cima da rodovia. O mesmo raciocínio, professor, vale para esses bairros como Guarujá, Espírito Santo e Porto Alegre, que agora enchem e a água invade as casas? Vão ter que subir as casas e conviver dessa forma? Isso, essas cheias, o que aconteceu ontem, né, foi o ingresso desse vento sul aí, que com as ondas acaba tendo esse efeito aí que vai além do... Uma coisa é a gente observar o nível da água, que é a altura média da água, mas as ondas, elas são capazes, né, um efeito dinâmico ali, muito forte, que faz a água avançar mais do que o próprio nível que a gente observa. Então ali também foi, né, um problema de, né, mau ordenamento territorial, né, de permitir que a gente ocupasse uma área muito próxima. Sim, que é um terreno de marinha, né? Ele é um terreno... Não tenho certeza. Eu acho que sim, porque ele está colado no rio, né? Então, basicamente, deve ser terreno não marinho. Tenho certeza, mas o fato é que a gente tem ali o calçadão, tem uma rua e as pessoas estão aqui a 30, 50 metros do corpo d'água, né? Então é uma condição, uma exposição a esse desastre aí muito grande, né? Isso aí nunca foi pensado no passado, apesar da gente ter aquela urbanização aconteceu pós-cheia de 1941. Né? Até tem uma casa lá perto do clube dos... que tem uma ilha lá, os Jangadeiros, né? Sim, não são Jangadeiros ali, né? Lá. Isso, lá tem uma casa que tem uma marca d'água da cheia de 41, foi um nível assim, cerca de 60 centímetros por aí.
né, nessa casa aí, naquela região. Então já se sabia que era uma região inundável e que não foi protegida. Então essas decisões urbanísticas do passado, a gente agora está tendo que repensar sob essa nova ótica aí da mudança do paradigma com as mudanças climáticas. Tá certo. Professor, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Fernando Dornelles, obrigado pela sua análise aqui no nosso Jornal Gente. Uma boa semana e até um próximo contato, professor. Boa semana, seguimos sempre à disposição aqui. Forte abraço. Parabéns pelo trabalho aí. Tá?